Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre pincéis de olhos. Então vamos começar, a gente vai falar hoje dos pincéis de olhos. Eu fiz o primeiro vídeo falando sobre os pincéis de face. Eu vou deixar aqui no card caso você não tenha visto, tá bom? Tá bem legal o vídeo com bastante dica. E eu vou começar hoje falando dos pincéis de olhos, sobre os pincéis de aplicar sombras, tá? São os mais comuns, os mais simples. Aqui eu tenho 4 tamanhos diferentes, tá? Mas todos com a mesma função. Eu vou começar mostrando esse menorzinho. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, simples de aplicar sombra. Eu gosto bastante desse tamanho. Tem esse aqui também que ele é mais mais compridinho, né? Ele tem um pouquinho mais de cerda também, ó, de ladinho como que fica. Tem esse que ele é mais gordinho, ó, mais fofinho. A cerda dele é mais fofa. Eu gosto bastante também. E tem esse que é maior e ele é bem mais gordinho. Eu gosto desse daqui para finalizar o esfumado. Então eu venho, faço toda a maquiagem e com ele limpo eu venho só finalizando essa transição da cor, da sombra para pele. Então eu gosto bastante desse por ele ser gordinho. Mas todos funcionam super bem para aplicar sombra na pálpebra, para aplicar aqui no cantinho interno do olho, para fazer aquele pontinho iluminado, abaixo da sobrancelha. Tudo depende do tamanho do seu olho e do efeito que você quer, né? Por exemplo, esse pincel grandão, eu não vou conseguir ter muita precisão aqui no canto interno do olho. Então, como eu disse, eu aplico ele para finalizar o esfumado ou para fazer abaixo da sobrancelha também, porque como ele é mais gordinho, ele ajuda nessa transição. Agora vamos para os pincéis de esfumar, tá? Aqui eu trouxe 5 modelinhos para mostrar para vocês. Vamos começar com esse, que é mais gordinho, maior, tá vendo? A característica do pincel de esfumar é essa, tá vendo? Ele é gordinho e com as cerdas mais compridas para poder esfumar, tá? Se essa cerda for muito dura, ele não vai fazer esse esfumado bonito. E porque ele vai marcar, entendeu? Quando a cerda for mais dura, mais cerda, a gente vai sempre usar esse tipo de pincel para detalhe, para precisão. Para esfumar, sempre mais gordinho e maior, tá? Então eu tenho esse daqui, como eu mostrei, que é maiorzinho. Depois eu tenho esse, que é um tamanho médio, tá? E eu tenho esses dois que são menorzinhos, ó, que eu gosto bastante desses, porque eu sempre venho com esse maior primeiro, com a sombra, e depois, por exemplo, quando a gente quer fazer aquele cantinho externo preto, ou com uma sombra mais escura, eu venho, aplico com o primeiro pincel que eu mostrei, que é o de aplicar a sombra, venho, aplico aqui no cantinho externo, e depois com esse pincelzinho de esfumar menor, eu venho na bordinha fazendo essa transição. Porque se eu vier com o primeiro pincel, com esse pincel bem gordão pra fazer isso, essa sombra vai tomando conta de tudo, tá? Então assim, eu tenho que vir com um pincel menorzinho pra essa sombra, pro preto, por exemplo, que eu colocar, não subir demais, não invadir a outra sombra que eu coloquei, tá? Então a gente sempre tem que ter essa noção de que se eu quero que a sombra não invada tanto, eu sempre vou vir com um pincel menor, tá? E também tem a questão do tamanho do seu olho, por exemplo, às vezes seu olho é muito pequenininho, seu espaço de pálpebra, e esse fica grande. Então às vezes você vem com um pincel desse na primeira sombra e ele já vem aqui na sobrancelha, e às vezes não é essa a sua intenção. Então o ideal é vir com um pincelzinho menor, que você tem mais controle de onde está a sombra, tá? Outra coisa, eu tenho esse aqui, tá vendo como ele é menos fofo do que os outros? Ó, tá vendo? Ó, esse é bem mais fofo e esse daqui ele é menos. Eu gosto desse daqui pra fazer bem esse detalhe. Eu venho aplicando a sombra e com a mão bem levinha eu venho esfumando a bordinha, tá? Ele não vai me dar o mesmo efeito que esse, por exemplo. Esse vai esfumar muito mais do que esse, porque esse é mais durinho, tá? Então é tudo depende do jeito que você quer a maquiagem. Outra coisa, o segredo do esfumado é a mão leve, tá? Então assim, ó, eu não venho aqui no pincel fazendo assim. Porque eu vou colocar muita força, muita precisão nessa sombra. Então vai marcar muito. Então eu sempre venho aqui, mais na ponta do pincel, ó, e mão levinha nesse esfumado. Levinha pra sombra e fazendo, entrando uma na outra, né? Entrando uma sombra na outra. E pra transição da sombra pra sua pele não ficar muito brusca, não ficar aquela coisa marcada, feia. Tá? Outra coisa também que é legal é esses pincéis de cerda crua, que eles pigmentam um pouco mais a sombra, então é bem legal isso. Esses daqui, que eu adoro, eu sempre uso, é dessa marca Levangie, ó.
não sei se é assim que fala, mas eles são muito bons e são bem baratos. Eu paguei cerca de uns R$ 5 em cada um, e eles duram muito, porque eu tenho, lavo, já lavei várias e várias vezes e eles ainda estão inteirinhos, ó, as cerdas nem saiu do lugar. Então acho que vale super a pena, é um investimento bom. Então se você puder investir, invista em dois, em um de um tamanho menorzinho e um de um tamanho médio, não tão grande como esse, ó, de um tamanho médio, porque você vai conseguir fazer um esfumado muito bom com esses dois pincéis. Agora, para detalhe, a gente sempre tem que ter um pincelzinho menorzinho, tá? Por exemplo, eu quero fazer rente aos cílios inferiores, eu quero fazer um pontinho bem preciso aqui no canto interno, eu quero fazer um pontinho bem certinho abaixo da sobrancelha, então eu preciso de pincéis menores e com menos cerdas, tá? Porque se eu vim com, por exemplo, com esse aqui embaixo, pode ser que desça muito, e não é essa a minha intenção, né? Então, eu tenho, para começar, o pincel lápis, que ele é muito bom para esfumar aqui rente aos cílios inferiores, tá? Ele é mais pontudinho, tá vendo? Então ele encaixa direitinho aqui embaixo, ó, eu venho e esfumo. Vamos supor, nessa maquiagem que eu tô, que é roxo, eu vim com o primeiro roxo, esfumei ele aqui, e depois eu queria um pouquinho mais escuro rente à raiz dos cílios, para dar um pouco mais de profundidade. Então eu venho, ó, pode ser com esse pincel, esse aqui também, ó, tá vendo que eles são bem parecidos? É que esse aqui, ele tem um biquinho, esse não. Mas tá vendo, ó, eles são fininhos e são bem, ó, precisos. Então eu venho com esse aqui bem rente aos cílios. Ou, por exemplo, eu quero dar um detalhe de brilho aqui nesse cantinho interno. Eu venho com esse aqui também, porque eu vou ter bastante precisão com um pincel fininho desse, pequenininho, tá? Então é muito bom ter um pincel desse pra esse tipo de coisa. E tem esse aqui também, que ele é pra fazer essa parte inferior dos olhos também. Só que ele é mais, ó, ele é mais largo, né, que os outros, e ele é bem denso também. Então também funciona. Por exemplo, esse daqui dá até pra aplicar sombra na pálpebra também. Esse dá pra fazer outras coisas, tá? Esse daqui, como é muito pequenininho, vai te dar muito mais trabalho do que vou pegar um pincel maior, né? Então, esses daqui são os pincéis de detalhes, tá? Acho bom, assim, aconselho a ter pelo menos o pincel lápis e um pequenininho de detalhe, tá? Pra você conseguir fazer uma maquiagem certinho. Pra aplicar glitter, eu gosto desse aqui, ó, que é essa esponjinha de silicone. É uma esponjinha não, ele é imitando uma esponjinha, só que ele é silicone. Ele é bem legal porque eu aplico a cola direto no olho, molho no glitter, o pincel, e ele gruda tudo aqui no pincel e venho aplicando. Não cai no olho, bem difícil cair na pele, né? Então eu gosto bastante desse daqui, não tem segredo, bem simples, tá? Mas se você não tiver esse, você pode vir com um pincel de aplicar sombra normal e usar ele para aplicar o glitter também, que não tem problema. E para finalizar, os pincéis de delinear, tá? Aqui eu tenho 3 opções. Começar pelo pincelzinho chanfrado. Esse daqui, ó, ele é bem pequenininho e ele é bem fininho, tá? O segredo do pincel chanfrado é esse. Às vezes ele é pequeno, ele não é tão largo, mas aqui ele é gordinho. Então na hora que você vai fazer o delineado, você não consegue fazer o gatinho direito porque ele é muito gordinho, ou você quer um delineado bem fininho e ele não fica fininho porque o pincel é gordinho, tá? Então esse daqui é bem legal pra isso, ele é bem pequenininho, então ele vai te dar bastante precisão. Eu gosto bastante pra fazer delineado colorido, quando a gente faz com sombra, ou delineador em gel, eu uso esse daqui, tá? Tem esse chanfrado também, que ele é um pouquinho maior, ele também vai dar pra fazer, não tem problema. Só que eu gosto desse daqui pra fazer a sobrancelha, ele tem até essa pontinha do outro lado. Eu gosto dele pra fazer a sobrancelha, aí eu faço, e eu gosto dele também, ó, fininho, tá? Ele não é gordo. Porque senão não tem essa precisão aqui também no começo da sobrancelha. Fica grosseiro, não fica bom. Então, o pincel chanfrado é sempre bom que ele seja fininho, tá? E também tem essa opção para delinear, que é um pincel fininho, como se fosse aqueles de fazer unha, de fazer desenho na unha. Tem até gente que usa aqueles de fazer desenho na unha, também funciona, que ele é bem mais fininho. Esse daqui é um pouquinho mais gordinho, mas também funciona, é questão de adaptação. Às vezes você gosta mais desse ou gosta mais do chanfrado, tá? Mas também super funciona. E esses são os pincéis que a gente usa nos olhos. Se você tá começando a fazer seu kit agora, eu aconselho você a comprar esses pincéis para os olhos, tá? Um chanfradinho para fazer delineado e sobrancelha, tá?
tá? Um lápis para poder esfumar rente aos cílios inferiores e não ficar muito largo, muito bom. Dá pra fazer cantinho interno também, então super funciona. Um pequenininho de precisão para fazer detalhe, é ótimo, faz falta às vezes quando não tem. Um de aplicar sombra normal, tá? Que dá pra fazer várias coisas também. E 2 de esfumar, um maiorzinho e um menorzinho, tá? Então são esses cinco pincéis que eu acho que são essenciais pra você conseguir fazer uma maquiagem, tá bom? Eu vou deixar todos os pincéis que eu mostrei aqui no box de informação, tá? A numeração deles certinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar aqui nos comentários, que eu respondo pra vocês, tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal, deixa um joinha pra mim. Um beijo e até a próxima!